Olá, queridos, bom dia, graça e paz. Hoje nós vamos aqui para 1 Pedro 1,3 e o nosso tema é a esperança, mesmo depois das maiores perdas. Um tema delicado, mas é muito bom a gente saber que há essa esperança depois das grandes perdas. O texto diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Quando tudo parece ter acabado, muitas vezes todos nós, eu penso que já experimentamos algo do tipo, algum tipo de perda. E há perdas que são visíveis, como um emprego, um relacionamento, uma oportunidade, quem sabe uma saúde debilitada, sabe? Mas existem perdas silenciosas. Quanta gente perdendo a alegria, a motivação, a confiança, abandonando a capacidade de sonhar. Às vezes continuamos sorrindo por fora, enquanto por dentro carregamos a sensação de que alguma parte de nós morreu. Talvez você conheça, já viveu esse sentimento. É justamente para pessoas assim que Pedro está escrevendo. Ele não ignora a dor daquelas pessoas. Eles estavam enfrentando perseguições, incertezas, um medo constante. Humanamente falando, havia muitos motivos para desanimar. Mas Pedro levanta os olhos deles para uma realidade maior. Ele fala de uma esperança viva, não de um desejo otimista, não de um pensamento positivo, não é sobre isso, mas de uma esperança que respira, que permanece e que não morre. A esperança do mundo, ela é frágil. Quando dizemos espero que dê tudo certo, geralmente estamos falando de uma possibilidade. Pode acontecer, pode não acontecer. Nossa esperança costuma depender das circunstâncias. Esperamos que a economia melhore, que os exames deem certo, que as pessoas tomem consciência e mudem, que os planos funcionem. Mas basta uma notícia inesperada para que a esperança desapareça. Pedro apresenta aqui outro tipo de esperança. Ele não depende do cenário, da circunstância externa. Essa esperança depende de Cristo. Enquanto a esperança humana oscila conforme os acontecimentos, a esperança cristã permanece firme porque está fundamentada em alguém que venceu a morte. Isso é muito grandioso. A ressurreição mudou tudo. Pedro afirma que essa esperança existe mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Imagine que os discípulos sentiram na sexta-feira da crucificação. Tudo parecia perdido. Sonhos haviam sido enterrados juntos com Jesus. O medo havia tomado conta, o silêncio do sábado parecia interminável. Mas então chegou o domingo, querido. A pedra removida, o túmulo vazio, a morte perdeu a sua última palavra. A ressurreição não mudou apenas o destino de Jesus. Ela mudou o destino de todos aqueles que confiam nele. Você confia em Jesus? Desde aquele dia, nenhuma noite escura pôde impedir o nascer do sol da esperança. Deus continua escrevendo histórias depois do ponto final. Talvez exista alguma área da sua vida que você considere encerrada, que você já desistiu, parou de orar, parou de esperar, aceitou que aquilo nunca mais será diferente. Mas a Bíblia está cheia de histórias em que Deus começou a agir exatamente quando parecia tarde demais. Sara já não podia gerar filhos. José passou anos esquecido na prisão. Noemi acreditava que a sua história havia terminado em amargura. Lázaro já estava no 4º dia dentro do sepulcro. E os discípulos, eles haviam voltado para casa com um sentimento de derrota. Em todos esses momentos, Deus mostrou que Ele não depende das probabilidades humanas. Ele é especialista em fazer nascer vida onde nós só enxergamos impossibilidades.
Nem sempre Ele muda a nossa circunstância da maneira que esperamos, mas sempre muda a nossa perspectiva. E muitas vezes é justamente isso que nos sustenta. A misericórdia, querido, vem antes da esperança. Pedro diz que fomos regenerados segundo a sua grande misericórdia. Isso é maravilhoso. Nossa esperança não nasceu porque fomos suficientemente bons. Ela nasceu porque Deus foi infinitamente misericordioso. Há dias em que a nossa fé parece tão pequena, não é verdade? Nossa coragem some, nossas orações são curtas demais, nossa força acaba. Mas a misericórdia de Deus nunca diminui. Ela não depende do nosso desempenho, não. Ela depende do seu amor. É por isso que podemos levantar todas as manhãs, não porque somos fortes, mas porque Deus continua sendo misericordioso. Talvez hoje Deus queira ressuscitar sua esperança. Você pode não estar vendo a solução, enxergando a saída, pode até acreditar que algumas portas nunca mais serão abertas, mas eu quero te lembrar nesta manhã, servimos ao Deus da ressurreição. Ele ainda transforma lágrimas em testemunhos, fortalece corações cansados, renova quem perdeu as forças. Ele ainda faz florescer vida em desertos. Talvez o maior milagre que Deus queira realizar hoje não seja mudar as circunstâncias, talvez seja desenvolver no seu coração a capacidade de esperar novamente, de crer. Eu convido você a refletir comigo nisso nesta manhã, porque esperança não é negar a realidade, é acreditar que Deus continua presente dentro desta realidade. A cruz, ela nos mostra que Deus conhece a dor. O túmulo vazio nos mostra que a dor nunca terá a palavra final. Enquanto Cristo vive, nossa esperança também vive. Existe alguma área, querido, da sua vida em que você deixou de esperar porque acredita que já não há mais solução? O convite do Senhor para você hoje, nesta manhã, é: entregue essa área novamente a Deus. Não porque você vê possibilidades, mas porque Ele é o Deus da ressurreição. Quero convidar você para um momento de oração. Senhor Jesus, queremos reconhecer que há momentos sim em que o nosso coração se cansa. As lutas parecem longas, as respostas demoram demais e a esperança ela acaba enfraquecendo. Mas hoje nós escolhemos lembrar que a nossa esperança não está nas circunstâncias, mas está em Ti. Obrigado porque o Senhor venceu a morte e por causa disso, nenhuma situação está completamente perdida. Nós te pedimos nesta manhã, renova a nossa fé, restaura a esperança, ensina-nos, ó Deus, a confiar mesmo quando ainda não conseguimos ver o que o Senhor está fazendo. Que nós nunca venhamos esquecer de que o Senhor é o Deus que ressuscitou Jesus e esse mesmo Deus continua trabalhando na nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Amém, querido. Que Deus te abençoe e reflita sobre esta palavra nesta manhã. Bom dia.